Se você quer saber o que é uma transformação isotérmica de um gás ideal e quer saber como utilizar a lei geral dos gases nesse caso, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Na aula anterior vimos o que é um gás ideal e como utilizar a lei geral dos gases. E hoje a gente vai falar de uma transformação específica de um gás ideal. Lembra que um gás ideal é um modelo teórico. O que a gente encontra por aí no dia a dia é um gás real. O que seria uma transformação isotérmica? Pessoal, iso igual térmica temperatura. Então, uma transformação onde a temperatura não vai mudar durante o processo. Então, a temperatura que eu tinha no começo é igual à temperatura que eu vou ter no final. Então, imagina assim, eu tenho lá um gás. Numa situação inicial, ele vai ter uma PI, pressão inicial, um VI, volume inicial, e uma temperatura inicial. Lembrem que pressão, volume e temperatura são chamadas de variáveis de estado. E quando eu vario elas, ou no mínimo duas delas, o gás sofre uma transformação. Aí, então, esse gás vai sofrer aí essa transformação, passando a ter um novo volume, uma nova pressão, só que a temperatura não vai mudar. A temperatura é igual à inicial, de tal maneira que eu tenho uma transformação isotérmica. Aí o que a gente tem que lembrar, pessoal? Que a equação geral dos gases fala que pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Só que essa temperatura final é igual à inicial. Então eu posso cortar ela de tal maneira que vai sobrar para mim pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Que no caso aí seria a nossa lei geral dos gases para uma transformação isotérmica. Então, recapitulando, vai ficar pressão inicial vezes volume inicial, certo? Igual pressão final vezes volume final. A respeito das unidades de medida, no sistema internacional a pressão é medida em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Pode aparecer também ATM e milímetro de mercúrio, entre outras. O volume no sistema internacional é medido em metro cúbico, mas pode aparecer bastante o litro e o centímetro cúbico também. Outra coisa importante, não importa qual unidade de medida você vai estar utilizando nos cálculos. Só que tem que ser a mesma unidade para pressão inicial e pressão final, e a mesma coisa com o volume. O volume inicial e o volume final tem que ter a mesma unidade de medida. Você não pode fazer unidades diferentes. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é na temperatura, mas como é transformação isotérmica, não vai precisar mexer na temperatura. A temperatura é constante, você pode simplificar ela. Aqui no caso dá para perceber também que pressão e volume são inversamente proporcionais. O que isso significa? Por exemplo, se eu dobro a pressão, o volume tem que dividir por 2. Se eu triplico a pressão, o volume divide por 3, certo? De tal maneira que tem que manter o mesmo valor aí dessa multiplicação, já que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Aqui agora eu coloquei para vocês um gráfico de pressão por volume, para vocês verem como funciona para uma transformação isotérmica. Aqui a gente tem a pressão no vertical e aqui a gente tem o volume na horizontal. Eu saio de um estado A e vou para o estado B. Então, o nosso início seria o A, o final seria o B. Essa curva aqui, pessoal, eu vou chamar de isoterma, essa curva aqui em vermelho, que saiu do ponto A para o ponto B. Então, toda vez que tiver uma transformação isotérmica, você tem aqui uma curva desse tipo. Aqui no ponto A, a gente tem uma pressão PA e um volume A. No ponto B, a gente tem uma pressão PB e um volume B. Aí aqui o que acontece? A temperatura em A vai ser igual à temperatura em B. Então aqui em B também vai ser a temperatura que tinha em A, não vai mudar. Por isso que é uma transformação isotérmica. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios. Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. A uma pressão de 140 atm e sob temperatura constante.
O volume de ar em metros cúbicos necessário para essa operação, a pressão atmosférica de um atm, é aproximadamente igual a... Então, pessoal, olha só, temperatura constante que teve essa transformação do gás, ou seja, isotérmica. Então, eu posso fazer só pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Qual que é a pressão inicial aqui nesse caso? É 140 atm, certo? No início. Qual que é o volume inicial? 1,42 vezes 10 a menos 2. Pressão final, ele quer que esteja a 1 atm, que é a pressão atmosférica. E aí eu preciso achar o volume final. Pessoal, fazendo aqui 140 vezes 1,42 vai me dar 198,8 vezes 10 a menos 2. E aqui 1 vezes VF dá VF. Aqui, para eu sumir com essa potência de 10 aqui, 10 a menos 2, eu vou andar duas casas para a esquerda, porque eu consigo somar 2 no expoente e deixar 10 a 0. 10 a 0 não preciso colocar. Então, vou andar 1, 2, vai ficar 1,988 vezes 10 a 0, eu não preciso colocar. Esse é o volume final. Pessoal, isso daqui dá para eu aproximar para 2. Então, o volume final vai ser aí aproximadamente 2 metros cúbicos. Letra C. Questão 2. Um estudante observa que 15 litros de determinada massa de gás perfeito, lembra que gás perfeito e ideal é a mesma coisa, a pressão de 8 atm sofre uma transformação isotérmica, na qual seu volume aumenta de 1/3. A nova pressão do gás será de... Então tem que achar a pressão final. Como é uma transformação isotérmica, eu sei que PI vezes VI é igual a PF vezes VF. Já que a temperatura é constante, eu posso cortar aqui. Certo? Olha só que interessante, pessoal. Foi dada a pressão inicial, que é de 8 atm. Foi dado o volume inicial, que é 15 litros. Aí o PF eu tenho que descobrir e o volume final eu tenho que achar também. Olha só. Ele falou que o volume aumentou 1/3. Então vamos pensar. Quanto que é esse volume final? Não era 15? E não aumentou 1/3? Quanto que é 1/3 de 15? É 1/3 vezes 15. Então esse volume final vai ser 15 mais. Pessoal, que 1 vezes 15 dá 15. Dividido por 3 dá 5. Então 1/3 de 15 é 5. Então se aumentou 1/3 é só fazer 15 mais 5. Que vai me dar 20 litros. Então esse é o volume final. Agora eu vou pegar esse 20 aqui e vou passar dividindo. Então, eu vou ter 8 vezes 15 dividido por 20, que vai me dar a minha pressão final. Eu posso simplificar aqui o 20 com o 15, que dá para dividir por 5. Aí aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. Aí eu posso simplificar de novo, o 4 com o 8. Aí eu divido por 4. 4 por 4 dá 1. E 8 por 4 dá 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 3. Então, a pressão final vai ser de 6 atm. Letra E. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!